Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo bem. Rodrigo, na verdade, a pergunta... Queria que tu falasse do jogo, a importância dessa classificação, mesmo que as atuações não tenham sido aquelas assim espetaculares, mas a gente sabe como é que é Copa, como é que é o mata-mata. Mas eu queria que tu incluísse também a tua situação, faltando menos de um mês para a eleição, o teu contrato. Há pouco o Cudê também falou que ele mesmo tem dificuldade de prever o futuro, sabendo que vai ter novos dirigentes no clube. Então eu queria que tu falasse isso aí, como é que se desenvolve, por exemplo, algumas negociações, essa do Maurício aconteceu agora. O Inter não está livre de ali na frente ter outra negociação desse tipo. Como é que é a tua atuação diante dessa realidade? E, claro, a análise aí da classificação. Bom, Zé, te agradeço a pergunta, vou aproveitar na minha resposta para fazer aí, contextualizar tudo. É porque eu acompanho sempre, né? Quando era presencial, vocês me viam sempre acompanhando as coletivas do técnico, né? Porque dentre as minhas atribuições, essa é uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, fique muito claro que é natural, num período pré-eleitoral, vamos chamar assim, de que algumas incertezas aconteçam, mas eu acho que está bastante claro aí que nós não estamos deixando que absolutamente nada afete no nosso dia a dia, né? Entendo que em relação ao meu caso, é simples, porque eu tenho contrato até dezembro, não modificarei em absolutamente nada da minha rotina, daquilo que eu faço, do meu foco, do meu nível de comprometimento. Isso aí, vocês que me conhecem, os funcionários, os atletas, e tenho certeza que boa parte da torcida também. Então, não modificar absolutamente nada. Depois do dia 25 e depois do dia 15 de dezembro, muito provavelmente, aí teremos alguma rodada de conversas a respeito da continuidade ou não, algo que nesse momento não faz parte da minha prioridade. Eu tenho uma única prioridade, que é seguir tentando manter esse ambiente, o nível de performance, ajudando a comissão técnica, os atletas, o próprio presidente, para que a gente siga sendo competitivo. Em relação, né, às negociações, eu vou tocar como se aqui eu estivesse nos próximos, não só no próximo ano, mas sim nos próximos 3, 4 anos. É dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu sempre trabalhei por onde passei. Da mesma forma que eu também, assim como disse o Tchatcho, nós aqui também, por parte da diretoria, a qual eu represento hoje, também falamos a verdade, né? Se ele se refere ao elenco, muitas vezes, limitado em número, eu tenho que exaltar o nosso elenco, que ele é extremamente qualificado. Atingimos, eu acho que desde o ano passado, uma cobrança muito grande pelo aproveitamento de jovens no Internacional, e esse ano a gente fez isso. E aí, em contrapartida, somos cobrados por contratar. A gente vai contratar se der, e que seja alguém que, no nosso entendimento, seja realmente para elevar a qualidade, senão nós não vamos fazer. Nós não temos a mínima condição de fazer. Nós temos um compromisso aí muito forte com esses que aqui estão. Eu não acredito na filosofia de você trazer os jogadores, se endividar e depois ter aí uma dívida com aqueles que hoje estão no Internacional. Eu não acredito nessa filosofia, respeito quem trabalha dessa forma, mas eu certamente não estarei aqui o dia que isso for direcionado. Então, compromisso 1 é saudar os compromissos com os que aqui estão e atentos às possibilidades de reforços, caso eles ocorram. Em relação ao Maurício, também, obviamente, que o Tchatcho, no momento que ele define jogador que não tenha jogado primeira divisão, não é obrigação dele saber de tudo, mas o Maurício estreou ano passado, quando o Cruzeiro ainda estava na primeira divisão, ainda jovem, mas hoje, Zé, e vocês demais que estão acompanhando, quais são as equipes que não estão utilizando jovens? Quais as equipes, talvez Flamengo, que utilizou numa necessidade, né? Que tem realmente um orçamento muito maior, e o Atlético Mineiro, que tem também fez um grande número de contratações. Quais as outras equipes que não colocaram os seus jovens, né? Muitos deles até como solução.
O próprio São Paulo, que teve agora essa sequência de vitórias, muito creditado a esses jovens. Então, se nós temos bons valores em casa, nós vamos aproveitar sim. Lembrando que nós estamos num ano de pandemia, no qual realmente, a gente já repetiu aqui outras tantas vezes, o quanto nós ficamos limitados no nível de investimento. E, por último, no jogo em si, eu acho que é importante classificar sim por uma série de fatores. Nós somos uma das equipes que fez a final do ano passado, e penso que o ano passado nós também tínhamos um elenco que não era muito vasto, não vou aqui ficar fazendo comparação em termos de qualidade, mas nós chegamos numa quartas de final de Libertadores, perdemos para o campeão, chegamos numa final de Copa do Brasil e chegamos em 7º no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, e jogamos as 3 competições. Portanto, quem trabalha no Internacional, quem se dispõe a estar aqui, tem sim que pensar em disputar tudo no topo. Não importa. As justificativas, elas jamais vão servir. O que vai servir é o resultado, nós sabemos disso. A gente tem experiência suficiente, mas não vou ficar aqui justificando absolutamente nada. Nós vamos trabalhar para ter o melhor elenco possível, com a responsabilidade que eu falei sempre para vocês. Oi, Caetano, boa noite. Seguindo uma lógica de contratações e até pegando o gancho desta troca, Maurício por Potker, eu até coloquei essa pergunta para o Kudê e ele respondeu a respeito. Analisando o elenco do Internacional, o Inter tem uma dupla de ataque titular e uma dupla de ataque reserva. Tem algumas carências no meio-campo e tem talvez peças suficientes no sistema defensivo. Kudê quer mais um defensor, disse na semana passada, mas apenas contextualizando a situação do grupo. Mas analisando o gol, o Inter tem Lomba, Danilo, Kehler e Daniel. E o Daniel é uma promessa e já tem seus 26, 27 anos. E o Inter tem 2 goleiros, Danilo e Lomba, um titular e outro reserva. Utilizando a lógica do Potker como moeda de troca e precisando reforçar o elenco, e o Kudê sempre fala sobre essa necessidade. O Inter pode, talvez não citando nomes, mas utilizar esta posição em que tem boas alternativas, pode utilizar um goleiro no mercado para tentar buscar, por exemplo, um meio-campista, que é uma peça hoje que o Inter carece, Caetano? Obrigado. Olha, Bruno, a gente não faz negociação por conta, muitas vezes, nem de excesso e nem tampouco pelo número de opções que temos em determinada posição, né? As oportunidades de negócio, elas surgem, nós vamos trazer quem nós entendermos que vem para qualificar, mas a gente, nessa situação especificamente de goleiros, é muito difícil você ver hoje, né, trocas nesse sentido, né? O Internacional já teve, um passado não muito distante, problemas, né, no gol, ou seja, teve um número bastante elevado de lesões e acabou até numa final de campeonato estadual aí sofrendo por conta disso. Estamos muito satisfeitos com os 4 goleiros, não tem nenhum tipo de clube interessado, pelo menos nesse momento, ou que então algum clube interessado que tenha algum jogador que nos interesse, né? Em relação à solicitação de reforços, toda coletiva é sempre a mesma coisa, né? É sempre relacionado ao desejo, à vontade, mas do nosso lado aqui, eu já disse também, nós também gostaríamos de ir ao mercado e escolhermos aí, queremos esse, aquele. Não é a nossa realidade. Então não adianta. Nós vamos ficar nessa situação repetida várias vezes. Entendo que é o papel de vocês perguntar, mas a resposta ela já, né, tá mais do que cansada, né? Tenho certeza que o torcedor mesmo já cansou disso. Todo mundo sabe a nossa realidade financeira, a realidade do clube, o momento político do clube também, e bom, e o elenco que temos. Eu jamais vou ficar aqui reclamando do elenco que tenho. Estou satisfeito. Podíamos ter mais opções, óbvio que podíamos, mas como eu disse, não é porque eu não quero, não é porque o presidente não quer, não é porque o Kudê não quer, porque nós não podemos. E a gente só vai às compras, como qualquer um de vocês, qualquer um de nós, né? A gente só adquire algo que a gente consegue pagar, né? Então, nossa realidade é essa. E nós vamos lutar em todas. Em todas. Isso vocês podem ter certeza, porque já citei aqui, ano passado foi assim, por que esse ano não pode ser?
Tudo bem, Caetano? Boa noite. Você falou há pouco aí sobre a resposta estar cansada, né? Sobre essa pauta, esse tema das contratações. Mas eu te pergunto, esse volume de perguntas que nós mesmos da imprensa fizemos e o volume de respostas que se dá nas coletivas sobre esse assunto, não é também porque o técnico vai aos microfones e faz uma lista, por exemplo, olha, eu preciso de 2 zagueiros, preciso de 2 meias, preciso de um atacante a mais. Isso também não está motivando com que o assunto continue, o fato de o Kudê publicamente pedir esses reforços, sabendo dessa condição que você mesmo colocou publicamente agora? Não, mas concordo, mas quem pergunta são vocês, né? E ele responde, e vai continuar respondendo do mesmo jeito, e nós aqui vamos nos posicionar do mesmo jeito, Bruno. Não tem... nós somos transparentes, ele diz que é transparente, eu também sou. Somos. Até o meu último dia aqui, vai ser do mesmo jeito, falando a verdade, porque através de vocês eu falo a verdade para o nosso torcedor. Não vou, primeiro, gerar expectativa, nem tampouco, né, buscar aqui qualquer situação que nos inferiorize diante dos nossos rivais. Já falei, temos determinados clubes que realmente têm um investimento muito acima. Nós fizemos quase nenhum investimento esse ano, como foi o ano passado, como foi o ano retrasado, não importa. E nós estamos aí com o elenco disputando sempre tudo. Bom, o título é o sonho de todos nós, óbvio que é de todos nós, mas eu tenho certeza, e acho que vocês pensam da mesma forma, que o Inter nos últimos anos está muito mais perto do que distante de ganhar, né? Então, assim, ajustes. Lembrando também, Bruno, que assim, nós perdemos 3 jogadores que permanecem na nossa folha de pagamento, né? Não é assim, porque lesionaram, que nós vamos ter a irresponsabilidade de afastá-los. E jogadores importantes, né? Nós estamos falando de jogadores consideravelmente representativos numa folha de pagamento, Paulo, Bosquilha e o Renzo. E como faz? Como faz? A única resposta que eu tenho para essa pergunta que eu mesmo estou me fazendo é que, assim, com irresponsabilidade, não. Vocês podem ter certeza que jamais. E aí depois, bom, se no futuro entenderem por bem fazer algo diferente, essa chance aí tem daqui a menos de 2 meses, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, eu particularmente ainda participar como líder do departamento de futebol, nós vamos fazer o que é possível fazer da melhor forma possível, né? No nosso entendimento, é claro que erros e acertos existem, a nossa obrigação é acertar mais do que errar, mas a gente tem processos de escolhas, de negociações, e é dessa forma que a gente vai seguir. Caetano, boa noite. Bom, essa talvez seja a vez que você parece mais irritado, de fato, com essas perguntas, de fato, todo dia, todo jogo, contratações, e enfim. Mas a minha pergunta... Gabriel, desculpa, eu vou me utilizar de uma mesma prática que o Kudê faz, mas me perdoa, primeiro eu peço desculpas. Claro. Eu só estou te interrompendo pelo seguinte, eu não me sinto incomodado com as perguntas sobre contratações, não, pelo contrário, são as perguntas relacionadas ao nosso elenco, é diferente, tá? Isso tem que ficar muito claro, também. Totalmente diferente. O elenco no qual eu lidero, o elenco no qual vários desses atletas fui eu que convidei para estarem aqui, muitos deles junto com o Kudê também, posso te dizer que desse ano todos, e são eles que nos representam, e eles vão nos representar, e estão representando bem, é isso. Quanto a vocês perguntarem sobre contratação, é dever de vocês, e meu direito de responder aquilo que eu posso, e principalmente meu dever de falar a verdade para com o nosso torcedor, é isso, tá? Perfeito. E sobre o elenco, justamente sobre ele que eu quero perguntar, porque em agosto o Kudê falou sobre, ele aceitou um convite para treinar um Super Inter, e veio a pandemia. Como é que você vê essa situação? Porque, ao que parece, essas questões de falar sobre o elenco vem em um certo momento sobre algo que, ao que parece, o Kudê já falou, sobre ter aceitado um Super Inter, e hoje talvez não seja isso, na visão dele. E eu te questiono justamente sobre como é que você vê essa declaração para hoje, com pandemia e tudo mais, e o Inter talvez não ser o elenco que o Kudê, em um dado momento, aceitou? Não, na verdade,
nós temos que fazer justiça aqui, né? Quando nós conversamos com ele ainda em dezembro do ano passado, a perspectiva do Internacional era outra em relação a investimento, em relação à venda de atletas, o planejamento era outro. Mas não é só do Inter, eu falei isso também algumas tantas vezes, da humanidade talvez, né? Cada um tem o seu orçamento doméstico, o Internacional tem o seu orçamento, o seu planejamento, como é que vai ser diferente da casa de cada um de nós? Não. Estamos atravessando um momento ainda, né, para muitos, a gente observa até nas ruas que parece que isso já se encerrou, mas não. E aí acontece o que aconteceu, e nós estamos fazendo o possível e o melhor que podemos. E olha só, nós estamos aqui hoje falando a respeito de um elenco, ou tentando, não sei, fazer um julgamento de um elenco que pode, às vezes, não apresentar um melhor futebol. Há uma semana atrás, pouco mais, desculpa, 10 dias, né? Foi feito aqui inúmeros elogios por conta do grande jogo que foi Internacional e Flamengo. Que penso que foi também, assim como foi São Paulo e Flamengo, ou seja, teremos ainda grandes jogos aí a nível do campeonato. E nós não temos um elenco numeroso mesmo, mas nós temos um bom elenco, sim. Isso tem que ser repetido. Tanto é que os números estão aí hoje, sem ainda termos entrado numa outra fase de Copa Libertadores. Nós passamos para pré-Libertadores 2 vezes. Nós passamos pela fase de grupos da Libertadores, estamos nas oitavas. Passamos hoje das oitavas, estamos nas quartas da Copa do Brasil e estamos, por pontos, liderando o Campeonato Brasileiro depois do primeiro turno. Quer dizer, e nós estamos e acompanhamos aqui as perguntas somente em relação ao elenco. Acho que temos time e temos elenco. Não temos, talvez, o melhor elenco, o elenco dos sonhos de muitos, mas isso é um processo. Se não foi esse ano, o Inter não termina o ano que vem, o Inter continua. E talvez o ano que vem o Internacional possa ter condições de fazer outros investimentos, talvez retomada aí um pouco mais a normalidade no que diz respeito às negociações no mundo, né? Porque as janelas de transferências aí, vocês observaram, vários clubes fazendo trocas, e clubes gigantes do futebol mundial, né? Então, quer dizer, isso não impactou só no Internacional. A gente tem que ter a obrigação de seguir o nosso trabalho aqui com serenidade, honestidade e tratando sempre com verdade e responsabilidade. Isso aí nós não vamos nos afastar. E o nosso elenco está aí, em todas as competições. Mas eu espero que a gente chegue bem em todas. Eu acho que a gente tem time para isso. É claro que vamos lutar muito para não perder mais ninguém, né? Porque perdemos em 80 dias, isso a gente lamenta demais. 3 jogadores fundamentais, importantes. E a gente teve que buscar aí dentro das possibilidades peças de substituição.